Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Então saudações a todos, eu vim aqui só para dar um recado. Daqui a pouco nós vamos continuar nosso vídeo, né? Mas antes de fazer o vídeo, antes de vocês assistirem o vídeo, eu quero dar um recado rápido a respeito dos nossos cursos online de inversores de frequência, CLP e instrumentação e controle. São 3 cursos que nós estamos oferecendo ao mercado, né? E que, se vocês estão gostando dos cursos apresentados no canal, com certeza vão adorar os cursos online oferecidos pela Ladder Treinamento, ainda mais com o desconto que nós vamos oferecer para os nossos internautas. Todos aqueles que assistem o nosso vídeo têm prioridade de descontos na Ladder. É só acessar o e-mail que tem aí na descrição do vídeo. Esse e-mail que está aí no quadro, vocês estão vendo, né? Aqui é o contato@laddertreinamento.com.br e mandar um e-mail para mim dizendo: olha, eu quero um cupom de desconto do curso de CLP, ou de inversor de frequência, ou de instrumentação e controle. Esses cursos foram elaborados com muito carinho, com muito cuidado. A gente levou muito tempo para desenvolver. Tem material didático, tem lista de exercícios, tem as avaliações, tem certificado no final do curso que é aceito em todas as empresas que vocês quiserem apresentar nas entrevistas, entendeu? Então esses 3 cursos são são os cursos mais solicitados nas entrevistas em função dos feedbacks que nós recebemos dos nossos alunos. Então eu não vou mais tomar o tempo de vocês, eu sei que é importante para todo mundo assistir esse vídeo e vamos ao vídeo. Olá gente, vamos lá mais uma vez falando um pouco mais agora sobre setups. O que significa setup? Qual a importância disso no nosso trabalho, no dia a dia de trabalho que nós temos na fábrica, né, com relação aos inversores de frequência? Primeira coisa, vamos definir o que é setup. Então a gente está aqui no quadro, a gente montou um quadro aqui, né, para falar sobre setups. Nós temos aqui um capítulo do manual do inversor de frequência só falando de setup. O parâmetro 010, 011, 012, esses parâmetros são os parâmetros mais importantes para nossas definições, porque a gente vai precisar de fazer o seguinte: primeira coisa é selecionar o setup que a gente vai utilizar. Depois, a gente selecionar o setup que a gente vai editar. E depois, nós vamos dizer o seguinte, que se o setup que nós estamos editando, ele é ou não vinculado ao setup que está em funcionamento lá no inversor de frequência na hora que ele está trabalhando. Mas a gente ainda não definiu o que é setup, não é isso? Então vamos lá. Imagina que você tenha no inversor, quando você vai colocar o inversor para trabalhar com um determinado motor, tu imagina que o inversor ele suporta motores de 2 HP para baixo. Até 2 HP funciona o motor funciona. Aí você tem lá um motorzinho que é de meio HP, tem um outro que é um motor de 1,5 HP. E tem um terceiro motor que é de 2 HP. São 3 motores diferentes, de potências diferentes, correntes diferentes. E aí você vai precisar usar os 3 ou 2. É claro que para cada motor você vai configurar de um jeito diferente, porque aquele motor de meio HP você vai colocar lá potência. Vai calcular em quilowatts quanto vai ser, né? Bota lá vai preenchendo os dados do motor. E esses dados eles vão ser preenchidos num setup. Mas você não tem um setup só, você tem 2 ou 3 setups, dependendo do tipo de inversor. Nesse caso, nesse inversor que nós temos aí, nós temos o setup de fábrica, que é um setup padronizado. Tem o setup 1 e tem o setup 2. Esses setups são um conjunto de instruções, um conjunto de parâmetros. Quando você começa a parametrizar o inversor, você tem que dizer em qual setup você está trabalhando. Olha, eu estou trabalhando com o setup 1. Tudo que eu colocar aqui, em termos de informação, a respeito do funcionamento do inversor de frequência, a respeito do tipo do motor que eu estou controlando, as instruções que eu vou colocar, as configurações das chaves de entrada, todas as configurações que eu for criar ao longo da minha parametrização, né? Quando eu vou parametrizar, todos os parâmetros que eu for colocar vai pertencer a esse setup aqui. Tranquilo, aí daqui a pouco existe uma outra situação em que você precisa configurar um setup diferente. Porque o motor mudou e você também quer mudar as funcionalidades das chaves de entrada e tal. Aí você fala, bom, então vou ter 2 setups. Um para esse motor aqui, que eu vou chamar de setup 1, e outro para o segundo motor, que eu vou chamar de setup 2.
Cada um vai ter um conjunto de parâmetros lá definido que eu vou carregar. E eu vou chegar, por exemplo, aqui no parâmetro 10 e vou dizer, olha, eu quero usar o setup 1. Ou então, eu quero usar o setup 2. Eu vou dizer no parâmetro 010 qual é o setup que eu vou querer usar, se é o setup 0 ou se é o setup 1. Aliás, setup 2 eu não tenho, né? Aqui setup 0, aliás, setup 1 e setup 2. O parâmetro 0 vai selecionar o setup 1, o parâmetro 1 vai selecionar o setup 2. E se eu colocar o parâmetro 9, o número 9 dentro do parâmetro 010, eu vou estar dizendo o seguinte, olha, eu admito qualquer um dos dois setups, ou o setup 1 ou o setup 2. Basta você usar uma chavinha de seleção e configurar essa chavinha de entrada para selecionar o setup. Então, eu vou lá nas minhas chaves de entrada, eu tenho 5, né? Vamos imaginar, eu vou lá e escolho uma das chaves. Vamos imaginar que seja a chave 30, a chave do Borne 33. Aí eu vou, essa chave aqui vai selecionar o setup. Quando estiver ligada, ela vai selecionar o setup 1. Quando ela estiver desligada, ela vai selecionar o setup 2. Aí, para que essa chave seja entendida, você tem que optar aqui pelo setup múltiplo, tem que colocar 9 no parâmetro 010. Se eu quiser só que funcione o setup 1, aí eu vou colocar 0 no parâmetro 010. Se eu quiser que funcione só o setup 2, eu vou colocar 1 no setup 10. Então, nesse primeiro parâmetro aqui, no parâmetro 010, vai ser o parâmetro onde eu vou escolher o tipo de setup que eu vou utilizar na configuração do meu motor. Eu tenho um conjunto de parâmetros, uma configuração pronta, já feita para aquele motor. Esse conjunto nós chamamos de setup. Detalhe, imagina que eu faça alguma coisa errada, o inversor de frequência pare de funcionar, eu não sei mais o que eu vou fazer, não consigo resolver o problema, o que eu faço numa situação dessa? Eu vou carregar o chamado setup de fábrica. Aqui o setup de fábrica é um conjunto de parâmetros que o fabricante define como sendo parâmetros seguros. Com aqueles parâmetros eu consigo trabalhar bem, botar o motor para funcionar e tudo mais. Então, em caso de pânico, olha, a configuração não está funcionando, nada está funcionando, o que eu faço? Eu chamo o setup de fábrica. Eu vou lá, faço uma configuração que vocês vão aprender depois comigo. Tem um conjunto de operações que você tem que fazer, de parametrizações, em que o setup de fábrica é carregado. Só que ele vai ser carregado em algum lugar. Então eu tenho no parâmetro, por exemplo, no parâmetro 011, a edição de setup. Né? O que é a edição de setup? É aonde eu vou descarregar aqueles parâmetros que eu escolhi, ou no setup de fábrica, ou então num setup que eu esteja trazendo de um outro inversor de frequência. Por quê? A questão é o seguinte, aquele frontalzinho do inversor de frequência, ele é destacável. Você retira ele, vai num outro inversor da Danfoss, carrega o setup que você quiser, traz e descarrega o setup que você copiou daquele inversor, no inversor que você está querendo configurar. Então você simplesmente não precisa ficar fazendo tudo de novo. Você simplesmente copia tudo que você tem num que já esteja funcionando para o outro que você quer que funcione igual. Então isso aí você vai precisar dizer aqui no parâmetro 011 em qual setup você vai descarregar. É chamado setup de edição, né? Aonde eu vou editar o setup que eu estou querendo descarregar. Seja o setup de fábrica ou seja um setup copiado. Aí, tranquilo, aqui eu vou apontar, setup 1 é o setup 2, é o setup que a chavinha de seleção escolher, então beleza, aí eu vou lá e descarrego no setup de edição. Aí depois eu modifico aqui a minha parametrização e aponto para o setup que eu descarreguei. Olha, como eu usei o setup 2 aqui, eu descarreguei os parâmetros no setup 2, eu vou lá e mudo o setup 1 para o setup 2, e agora é o setup 2 que vai entrar em cena. É ele que vai ser o responsável pelo funcionamento do motor. E se eu tiver dois motores, eu posso descarregar dois setups diferentes, um no setup 1, outro no setup 2, e utilizar a minha chavinha para fazer o apontamento. Olha, eu quero esse setup agora porque o motor é esse. Eu quero outro setup porque o motor mudou. E aí, para fazer isso, eu vou utilizar também o meu parâmetro 012. Esse parâmetro 012 é importante porque ele vai dizer se você está vinculando ou não o setup que você está editando
ao setup que está em funcionamento. Então você tem um setup lá que está em funcionamento, o motor está funcionando, o setup é o gerente. Aí você descarregou o setup novo, só que você faz a vinculação. Quando você faz a vinculação do setup novo ao setup antigo, alguns dados já são transferidos, aqueles dados comuns já são transferidos. E você não precisa desligar o motor para que o setup novo receba algumas informações do setup antigo. E aí você tem a troca do motor, você pode trocar a quente, porque você não precisou desligar o motor para fazer a transferência do setup. Você simplesmente escolhe o outro setup através da chavinha, né? E aí você seleciona o motor. O motor pode ser selecionado através de uma contactora que sai de uma determinada posição, apontando para outra. Você tira como se você desarmasse uma contactora e armasse a outra. Essa contactora está apontando para o motor A e essa está apontando para o motor B. Aí descarreguei o setup para o motor B, então vou apontar para o motor B agora. Aí desliga a contactora 1 e liga a contactora 2. Então aquele motor B que vai ser agora pilotado pelo meu inversor de frequência. Então, eu sei que é complicado na primeira vista, sim, mas vamos ter outros vídeos que eu vou comentar com mais profundidade essa ideia aí do setup. Tá legal, gente? Então aí, um grande abraço a todos aí.